Muita gente passa anos tentando se sentir melhor. Lê, escuta, muda a rotina, tenta controlar a ansiedade, busca clareza, corre atrás de paz e mesmo assim continua cansada por dentro, como se nada realmente resolvesse. Não porque sejam fracas ou porque falte inteligência, mas porque ninguém ensinou que uma vida mais estável não começa do lado de fora, começa na forma como você treina a sua mente. Foi exatamente isso que os estoicos entenderam há mais de 2000 anos. Epicteto ensinava liberdade interior mesmo sendo escravo. Marco Aurélio governava um império e ainda assim escrevia diariamente para fortalecer a própria mente. Sêneca enfrentou poder, exílio e perda e buscou serenidade no meio de tudo isso. O que unia esses homens não era uma vida fácil, era uma mente treinada e é isso que você vai ver aqui. Não teorias abstratas, nem promessas vazias, mas 10 hábitos estoicos que podem mudar a forma como você pensa, reage e enfrenta a vida. Hábitos que ajudam você a parar de desperdiçar energia com o que não controla, a recuperar clareza em meio ao excesso, a agir com mais firmeza, a suportar melhor a dor e a viver com mais presença, mais direção e mais força interior. Porque no fim das contas, a sua paz não depende de um mundo sem problemas. Ela depende da pessoa que você está se tornando diante deles. E se você praticar o que vai ouvir aqui com consistência, algo começa a mudar. Primeiro na sua forma de pensar, depois na sua forma de agir e então, quase sem perceber, na sua vida inteira. Fique até o final, porque esses hábitos não servem apenas para te inspirar por alguns minutos. Eles servem para te transformar por dentro. Hábito 1. Não lute pelo que não depende de você. Epicteto começou seus ensinamentos com uma ideia que parece simples, mas que pode levar uma vida inteira para ser realmente compreendida. Ele dizia: algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. Estão sob seu controle suas opiniões, suas escolhas, seus impulsos e seus desejos. Mas o corpo, a reputação, a posição social, a riqueza e o comportamento das outras pessoas muitas vezes não estão. Essa distinção parece pequena, mas quando você começa a olhar para a própria vida com honestidade, percebe que grande parte do sofrimento humano nasce exatamente da confusão entre essas duas coisas. Nós gastamos energia tentando controlar aquilo que nunca esteve em nossas mãos. Quantas vezes você perde tempo imaginando o que os outros pensam sobre você? Quantas vezes seu humor mudou por causa de uma mensagem que não chegava, de uma atitude que você gostaria que fosse diferente, de algo que outra pessoa fez ou deixou de fazer? Sem perceber, você entra em guerra com coisas que não dependem de você. Tentar controlar o trânsito, tentar controlar o passado, tentar controlar as decisões alheias, tentar controlar cenários que existem apenas na sua imaginação. Enquanto isso, a única coisa que realmente poderia mudar a sua experiência de vida, a forma como você pensa, reage e decide, acaba sendo deixada de lado. É por isso que tanta gente vive cansada emocionalmente. Não porque a vida seja sempre insuportável, mas porque está lutando batalhas que nunca poderia vencer. Os estoicos perceberam isso há mais de 2000 anos. Eles entenderam que a liberdade interior começa quando você para de tentar governar o que não pode. E esse é o primeiro hábito que muda tudo. Antes de reagir, antes de se preocupar, antes de deixar algo dominar sua mente, faça uma pergunta simples. Isso depende de mim? Se a resposta for sim, então haja. Assuma a responsabilidade e faça o que estiver ao seu alcance com clareza e coragem. Mas se a resposta for não, então solte. Não com indiferença amarga, solte com inteligência, porque gastar energia tentando controlar o incontrolável é como tentar segurar a chuva com as mãos. Você apenas se cansa, mas nada muda. Quando você entende isso de verdade, imediatamente sua energia para de se espalhar em 1000 direções
e volta para onde realmente produz resultado: suas escolhas, suas atitudes, sua postura diante da vida. Isso não é passividade, isso é agir com precisão. É parar de atirar flechas no escuro e começar a mirar exatamente onde existe alvo. Experimente praticar isso por alguns dias. Preste atenção nas suas preocupações, nas suas reações, nos pensamentos que ocupam sua mente. Você provavelmente vai perceber algo surpreendente. Boa parte da tensão que você carrega vem de coisas que nunca estiveram sob seu comando. E quando essa separação fica clara, a mudança é imediata. Sua mente fica mais leve, suas decisões ficam mais firmes e sua energia volta para o lugar onde ela sempre deveria ter estado, nas suas mãos. Hábito 2. Quem se prepara para perder, aprende a vencer. À primeira vista, essa ideia pode soar estranha. Durante anos, nos ensinaram que pensar em perdas seria algo negativo, como se olhar para a fragilidade da vida fosse perigoso. Mas os estoicos perceberam algo profundamente humano. Nós só enxergamos o verdadeiro valor das coisas quando lembramos que elas não são garantidas. Esse exercício ficou conhecido como visualização negativa. E, apesar do nome, ele não existe para gerar medo, mas para despertar consciência. A ideia é simples. De vez em quando, pare por um instante e imagine que algo que hoje faz parte da sua vida poderia não estar mais aqui. Pense que a pessoa que você ama pode um dia não estar mais ao seu lado, que o trabalho que hoje parece estável pode terminar, que a saúde que permite você caminhar, respirar e se mover pode mudar. Isso não serve para criar angústia, serve para acordar. Porque o ser humano se acostuma rápido demais com aquilo que deveria continuar sendo extraordinário. Nós nos adaptamos a tudo. Algo importante acontece, você conquista o que queria. E pouco tempo depois, aquilo que parecia bênção começa a ser tratado como cenário. A casa que um dia foi sonho vira apenas a casa. O relacionamento que parecia um milagre vira rotina. A saúde, que sustenta todos os seus dias, desaparece da sua atenção. E quando um presente passa a ser tratado como garantido, a mente começa a empobrecer. Sêneca deixou uma reflexão poderosa sobre isso. Muitas das coisas que hoje fazem parte da sua vida já foram, um dia, motivo de desejo ou de oração. Houve um tempo em que você queria exatamente aquilo que hoje trata como normal. Pare por um instante e pense com honestidade. Quantas coisas que hoje parecem comuns já foram profundamente desejadas por você? Essa pergunta muda o modo como você enxerga o presente, porque quando você imagina a perda, volta a ver o valor que a rotina apagou. Quando você lembra que aquela pessoa pode não estar ali para sempre, você escuta com mais atenção. Quando lembra que sua saúde não é eterna, cada passo ganha peso. Quando entende que nada é garantido, até o que parecia pequeno volta a ter valor. Isso não é pessimismo, é presença. Os estoicos sabiam que quem vive como se tudo fosse permanente acaba vivendo distraído, mas quem se lembra da impermanência começa a viver desperto. Por isso eles praticavam esse exercício como um treino de consciência. Todas as manhãs, pense em 3 coisas que fazem parte da sua vida hoje e que um dia podem deixar de existir. Não faça isso com medo, faça com respeito. Olhe para essas coisas como aquilo que realmente são, presentes. Quando você aprende a enxergar o valor do que já tem, a reclamação perde força, a gratidão reaparece e a vida que parecia comum começa a revelar a riqueza que sempre esteve ali. Esse é o verdadeiro propósito da visualização negativa, não te ensinar a temer a perda, mas a valorizar profundamente o que já está nas suas mãos. E quando você começa a viver assim, para de adiar a gratidão. Você descobre que já existe muito pelo que vale a pena viver hoje. Hábito 3. Pare de agir pelo humor. Comece a agir pelo caráter. Hoje existe uma ideia muito repetida. Siga suas emoções.
Se você não estiver motivado, espere. Se não estiver com vontade, adie. Se não estiver inspirado, deixe para depois. Isso parece razoável, porque todos nós sabemos como é difícil agir quando o dia começa pesado ou quando a mente está cansada. Mas existe um problema silencioso nessa lógica. Se você só age quando se sente bem, sua vida passa a depender de algo que muda o tempo todo, o seu estado emocional. Num dia, você acorda cheio de energia, confiante, começa projetos, faz planos. No outro, acorda sem ânimo, começa a duvidar de tudo e abandona o que começou. Percebe o que acontece? Sua direção muda junto com o seu humor. E é exatamente aqui que os estoicos apresentavam uma ideia muito mais sólida. Para eles, o objetivo da vida não era perseguir conforto emocional, mas viver de acordo com a virtude. E virtude, para os estoicos, não era uma ideia abstrata. Era um conjunto claro de princípios que orientavam as ações. 4 pilares simples: sabedoria para enxergar a realidade como ela é. Justiça para agir corretamente com as pessoas. Coragem para fazer o que precisa ser feito mesmo quando existe medo. Temperança para não se tornar escravo dos próprios impulsos. Esses princípios funcionavam como uma bússola, porque quando você sabe quem decidiu ser, você não precisa esperar sentir vontade para agir. Pense em algo simples. Imagine que você decidiu cuidar melhor da sua saúde. Se depender do humor, você só vai treinar nos dias em que acordar animado. Mas se depender do valor que decidiu viver, disciplina e cuidado consigo mesmo, você treina mesmo quando a vontade não aparece. É aqui que muita coisa começa a mudar. A maioria das pessoas tenta se sentir bem primeiro para depois agir. Mas quem realmente evolui faz o contrário. Age corretamente primeiro e deixa o humor se ajustar depois. Marco Aurélio registrou algo poderoso em seu diário. Ele escreveu para si mesmo: quando você acordar de manhã, lembre-se, você tem trabalho a fazer como ser humano. Repare na força disso, ele não escreveu: espere sentir motivação. Ele escreveu: levante e faça o que é correto. Marco Aurélio era imperador de Roma, enfrentava guerras, crises políticas e epidemias. Mesmo assim, lembrava a si próprio de algo simples: cumprir o seu dever não depende do seu humor. Essa ideia muda completamente a maneira como você vive. Quando suas ações dependem do seu estado emocional, você é puxado de um lado para o outro pela própria biologia. Mas quando suas ações são guiadas por valores, algo se estabiliza. Você começa a agir com consistência e percebe algo libertador. Você não precisa se sentir perfeito para agir corretamente. Você só precisa decidir quem quer ser. Talvez essa seja uma das perguntas mais poderosas que você pode fazer a si mesmo todas as manhãs. Como eu quero agir hoje, independentemente de como eu esteja me sentindo? Quando essa pergunta começa a guiar suas decisões, você deixa de viver reagindo aos sentimentos e começa a viver de acordo com aquilo que acredita. É nesse momento que nasce uma forma silenciosa de liberdade. A liberdade de agir corretamente, mesmo quando o dia está difícil. A liberdade de continuar mesmo quando a motivação desaparece. E pouco a pouco, você percebe algo que poucas pessoas realmente entendem. Disciplina não nasce da motivação. Disciplina nasce da identidade. Quando você decide viver com sabedoria, justiça, coragem e temperança, suas ações deixam de ser um reflexo do seu humor. Elas passam a ser um reflexo do seu caráter. E quando isso acontece, sua vida ganha algo que quase nada consegue derrubar: direção. Hábito 4. Quem lembra da morte, vive diferente. Entre todas as práticas estoicas, esta talvez seja a que mais causa desconforto. Pensar na morte parece pesado, algo que deveríamos evitar.
Mas os estoicos não viam a morte como algo sombrio, e sim como uma ferramenta de lucidez. Memento mori significa simplesmente lembre-se de que você vai morrer. Não como ameaça, nem como motivo de medo, mas como um lembrete poderoso de que o tempo que você recebeu é limitado e exatamente por isso precioso. Quando essa verdade realmente entra na consciência, rapidamente suas prioridades se reorganizam. A discussão banal que parecia importante perde peso. O ressentimento que você carregava começa a parecer um fardo inútil. Porque quando você percebe que o tempo é finito, começa a enxergar com clareza o que realmente merece sua energia. Marco Aurélio escrevia frequentemente sobre a morte em suas meditações. Não para se entristecer, mas para manter a mente lúcida. Ele lembrava a si mesmo que até imperadores, generais e figuras poderosas do passado terminaram da mesma forma: poeira e esquecimento. E então fazia uma pergunta direta a si mesmo: se até eles desapareceram, o que justifica desperdiçar tanto tempo com coisas triviais? Essa reflexão tem um efeito libertador. Quando você aceita que o tempo é limitado, para de viver como se tivesse uma eternidade pela frente. Você para de adiar conversas importantes. Para de esperar o momento perfeito que talvez nunca venha. Encontra coragem para dizer o que precisa ser dito, demonstrar o que sente e agir na direção da vida que realmente quer viver. E talvez o mais importante, começa a proteger melhor o seu tempo, porque quando entende que sua existência é limitada, desperdiçar horas presas em rancores, preocupações vazias ou comparações inúteis começa a parecer caro demais. Esse hábito é simples de praticar. Uma vez por dia, por alguns minutos, lembre-se de que você é mortal. Lembre-se de que este dia, esta conversa, esta oportunidade diante de você não é infinita. Não faça isso para se paralisar, faça isso para despertar. Porque quando você entende profundamente que o tempo é limitado, começa a viver de forma mais deliberada. Escolhe melhor onde coloca sua energia, valoriza mais as pessoas que realmente importam, age mais e adia menos. E essa é exatamente a virada que os estoicos queriam provocar. Pensar na morte não diminui a vida. Pensar na morte coloca a vida no lugar certo. Memento mori. Lembre-se de que você vai morrer e exatamente por isso decida viver de um jeito que faça o tempo valer a pena. Hábito. 5. Escrever é conversar com a própria alma. Marco Aurélio escreveu um dos textos mais conhecidos da filosofia estoica, aquilo que hoje chamamos de meditações. Mas existe um detalhe que muita gente esquece. Aquele livro nunca foi escrito para o público. Era apenas o diário de um homem tentando governar a própria mente. Ali, o imperador mais poderoso de Roma falava consigo mesmo com uma honestidade brutal. Ele lembrava seus valores, se corrigia quando se afastava deles e assumia responsabilidade pelas próprias atitudes. Não era um registro de acontecimentos, era um instrumento de clareza. Esse é o verdadeiro sentido do diário estoico. Não registrar o que aconteceu, mas examinar quem você está se tornando. Os estoicos usavam essa prática de duas formas simples: preparação pela manhã e revisão à noite. Pela manhã, escreviam sobre o tipo de dia que queriam viver. Pensavam nos desafios que poderiam surgir, nas pessoas difíceis que talvez encontrariam e decidiam antecipadamente qual seria sua postura. Quando você antecipa as dificuldades, não reage no impulso, reage com consciência. À noite vinha a revisão, não para se culpar, mas para aprender. Perguntas simples guiavam esse exame. Hoje, eu agi de acordo com meus valores? Em que momento perdi a calma? Disse algo que não precisava? Gastei tempo com o que realmente importa? Sêneca descreveu essa prática com clareza.
Ao final do dia, ele examinava a própria mente como um juiz tranquilo, perguntando a si mesmo se havia avançado, não em riqueza ou status, mas em sabedoria e caráter. Esse é o coração do autoconhecimento. Enquanto você não olha para si mesmo com honestidade, continua repetindo os mesmos comportamentos sem perceber. O diário cria um efeito poderoso. Transforma pensamentos vagos em algo visível. Aquilo que parecia pequeno dentro da sua cabeça, quando vai para o papel, aparece com nitidez. Você começa a perceber padrões, desculpas que vinha repetindo, hábitos que estavam passando despercebidos. Escrever não muda sua vida por mágica, mas obriga você a se observar. E quem aprende a se observar começa, inevitavelmente, a se transformar. Por isso, faça um teste simples. Durante 30 dias, reserve 5 minutos pela manhã e 5 minutos à noite. Pela manhã, escreva 2 ou 3 linhas sobre a pessoa que você quer ser naquele dia. Que postura quer manter? Que valores quer honrar? À noite, olhe para o dia que passou e pergunte com sinceridade: eu vivi de acordo com aquilo que disse que faria? Não precisa escrever bonito. Escreva de forma direta e honesta, porque o diário estoico não é literatura, ele é um espelho. A maioria das pessoas passa anos tentando mudar hábitos sem perceber uma verdade simples. Você não transforma aquilo que não observa, mas quando começa a se observar com honestidade, o crescimento deixa de ser um acidente, ele se torna uma escolha. E essa escolha começa de forma extremamente simples. Uma folha em branco, 5 minutos de coragem e a decisão de finalmente ser honesto consigo mesmo. Hábito 6. Mude o julgamento, não o que aconteceu. Epicteto deixou uma ideia que muda completamente a forma de olhar para a vida. Ele escreveu: não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. Pense em 2 pessoas que perdem o emprego no mesmo dia. Uma passa meses presa à sensação de fracasso, começa a acreditar que perdeu valor e sente que sua vida saiu dos trilhos. A outra sente o impacto, claro, mas depois de alguns dias começa a se perguntar: o que posso construir a partir disso? O fato foi o mesmo, a diferença foi a interpretação. O mesmo acontece com críticas. Algumas pessoas passam dias ruminando cada palavra, imaginando julgamentos e criando histórias dentro da própria cabeça. Outras escutam, aproveitam o que pode servir de aprendizado e deixam o resto seguir. As palavras foram as mesmas, o peso que elas tiveram foi diferente. Os estoicos perceberam algo decisivo sobre a mente humana. Entre o que acontece e a sua reação existe um espaço. E é nesse espaço que mora a sua liberdade. Quando você não percebe esse intervalo, reage no automático. Qualquer frustração vira revolta, qualquer crítica vira ofensa, qualquer atraso parece um desastre. Mas quando você aprende a reconhecer esse espaço, deixa de reagir no impulso e começa a responder com consciência. Isso não significa negar a dor. Decepções existem, frustrações existem. O que muda é o significado que você dá a elas. Por isso, o hábito aqui é simples: criar uma pausa antes da reação. Quando algo te atingir emocionalmente, faça uma pergunta direta: estou vendo essa situação com clareza ou estou aumentando o problema dentro da minha cabeça? Outra pergunta poderosa é: como uma pessoa sábia enxergaria isso? Essas perguntas parecem pequenas, mas mudam completamente a direção da mente. Viktor Frankl descreveu essa mesma ideia com uma clareza impressionante. Entre o estímulo e a resposta existe um espaço. Nesse espaço está o nosso poder de escolher nossa resposta. E nessa resposta estão o nosso crescimento e a nossa liberdade. Frankl descobriu isso nas condições mais extremas imagináveis. Tiraram dele quase tudo: casa, família, segurança.
Mas havia algo que ninguém podia tirar: a liberdade de escolher sua atitude diante do que estava acontecendo. E essa ideia devolve algo que muitas pessoas acreditam ter perdido: o controle interior. Talvez você não consiga controlar tudo o que acontece na sua vida. Problemas aparecem, pessoas decepcionam, planos mudam, mas você sempre pode decidir como interpretar aquilo que aconteceu. Quando você aprende a controlar o julgamento, pequenos problemas deixam de dominar seu dia, críticas deixam de definir quem você é e obstáculos deixam de parecer o fim da história. Você começa a olhar para cada situação com mais clareza e maturidade, e então percebe algo libertador. A paz não nasce de controlar o mundo, ela nasce de aprender a governar a própria mente. Esse é o verdadeiro treino estoico. Não é evitar dificuldades, é não entregar sua mente para elas, porque no momento em que você entende isso, algo muda profundamente. Você deixa de ser alguém que apenas reage à vida e começa a se tornar alguém que decide como viver cada situação que encontra pelo caminho. 7º hábito: viva o presente. Só o tempo nos pertence, nada mais é realmente nosso. Não controlamos o que já passou e também não controlamos tudo o que ainda virá. O único território onde a vida realmente acontece é este instante diante de você. E mesmo assim, a maioria das pessoas vive longe dele. Parte da mente fica presa no passado, revivendo erros, reconstruindo conversas, imaginando caminhos que não seguiu. A outra parte vive no futuro, antecipando problemas, tentando prever cenários, imaginando tudo o que pode dar errado. Enquanto isso acontece, algo essencial se perde. O único momento real da vida passa sem que você esteja realmente dentro dele. Pense em quantas vezes isso já aconteceu com você. Está conversando com alguém, mas sua mente ainda está presa em algo que aconteceu ontem. Está sentado à mesa, mas já está preocupado com o que pode acontecer amanhã. O corpo está aqui, mas a mente vaga entre dois lugares que não existem mais ou ainda não existem. E esse hábito cobra um preço alto. Quando a mente vive no passado, ela alimenta arrependimento. Quando vive no futuro, alimenta ansiedade. E quando passa tempo demais nesses dois lugares, a vida começa a parecer pesada demais. Os estoicos perceberam isso há mais de 2000 anos e trataram o presente de forma muito direta. Para eles, não era uma ideia abstrata, era uma questão de lógica. Se o passado já terminou e você não pode alterá-lo, sofrer por ele é continuar lutando uma batalha que já acabou. Se o futuro ainda não chegou, e talvez nem aconteça como você imagina, sofrer por ele é pagar antecipadamente por problemas que podem nunca existir. Marco Aurélio escreveu em seu diário uma frase curta, quase como uma ordem para si mesmo: limite-se ao presente. Não era um convite para relaxar, era um lembrete de poder. Porque apenas no presente você pode agir, apenas no presente você pode escolher, apenas no presente você pode mudar alguma coisa. O passado pode ensinar, o futuro pode orientar, mas só o presente transforma. Quando perceber que sua mente está presa no que já passou ou perdida no que ainda nem aconteceu, faça uma pausa e pergunte a si mesmo: minha mente está no passado ou no futuro? Essa pergunta simples já traz você de volta. Não precisa se criticar, nem lutar contra os pensamentos. Apenas reconheça e retorne. A mente humana é inquieta, sem treino. Ela salta de lembrança em lembrança, de preocupação em preocupação. Treinar a presença é aprender a trazê-la de volta, repetidas vezes, ao único momento que realmente existe. E quando você começa a fazer isso, as conversas ficam mais verdadeiras, porque você está realmente ouvindo. As decisões ficam mais claras, porque sua mente não está dividida entre 1000 cenários. E até as pequenas experiências da vida voltam a ter valor, porque você está presente para vivê-las. A maioria das pessoas passa a vida inteira distraída,
entre ontem e amanhã. Mas a vida nunca acontece nesses lugares. Ela acontece agora. E quando você está realmente presente, deixa de tentar controlar tudo e começa simplesmente a viver. E viver plenamente o presente talvez seja uma das formas mais profundas de recuperar a própria vida. Hábito 8. Escolha o seu ambiente com sabedoria. Sêneca foi direto sobre algo que muita gente ainda subestima. As pessoas ao seu redor moldam quem você se torna. Quer você perceba ou não, parte do que você pensa, acredita e faz nasce do ambiente em que vive. Sêneca resumiu isso de forma simples. O convívio molda o caráter. Nós somos profundamente sociais. O cérebro humano possui algo chamado neurônios espelho, um sistema que nos leva a reproduzir comportamentos que vemos com frequência. Isso significa que muitas vezes, sem perceber, você começa a copiar o padrão das pessoas ao seu redor. Copia o nível de ambição delas, a forma como lidam com problemas, a maneira como tratam os outros e até a forma como enxergam a própria vida. O mais curioso é que isso acontece quase sem perceber. Quando você passa tempo suficiente em um ambiente, sua mente começa a se ajustar ao padrão daquele lugar. Por isso, os estoicos eram cuidadosos com as companhias que escolhiam. Eles sabiam que o ambiente é uma das forças mais poderosas moldando o caráter humano. Quando você passa tempo com as pessoas ao seu redor, o que cresce dentro da sua mente? Vontade de melhorar ou vontade de desistir? Vocês falam sobre ideias, projetos e possibilidades? Ou passam horas repetindo reclamações, julgando os outros e reforçando a sensação de que nada vale a pena? Essa diferença parece pequena, mas muda o rumo inteiro de uma vida. Imagine alguém que convive diariamente com pessoas que falam sobre responsabilidade, disciplina e construção. Agora, imagine alguém que vive cercado por pessoas que só falam de culpa, problemas e frustração. Com o tempo, essas duas pessoas passam a enxergar o mundo de formas completamente diferentes, porque o ambiente cria algo invisível, mas poderoso, um clima emocional, e você respira esse clima todos os dias. Por isso, o princípio estoico não é eliminar todas as pessoas imperfeitas. Isso seria impossível. O verdadeiro princípio é intencionalidade. Significa escolher com consciência onde você coloca seu tempo, sua atenção e sua energia. Aproximar-se de pessoas que desafiam você a crescer e despertam o melhor que existe em você. E, ao mesmo tempo, aprender a proteger sua mente de ambientes que te puxam para baixo. Marco Aurélio lembrava a si mesmo de algo essencial. A alma se colore com a cor dos seus pensamentos. Mas existe um detalhe importante. O ambiente influencia diretamente esses pensamentos. Se você passa a maior parte do tempo em lugares dominados por reclamação, medo e mediocridade, sua mente começa a absorver esse tom, não porque você é fraco, mas porque você é humano. Sêneca também alertava sobre isso quando falava das multidões. Ele dizia que, depois de passar tempo demais em ambientes dominados por vícios e excessos, percebia algo curioso em si mesmo. Ficava mais propenso às mesmas fraquezas que queria evitar. Não porque seus valores haviam mudado, mas porque o ambiente é contagiante. Por isso, escolha com cuidado onde você se coloca. Isso não significa se afastar do mundo. Significa não permitir que qualquer ambiente molde quem você está tentando se tornar. Às vezes, a mudança mais poderosa não é força de vontade, é posição. É sair de um ambiente que enfraquece você e se aproximar de um ambiente que fortalece quem você quer ser. Passe mais tempo com quem te inspira. Aprenda com quem já percorreu o caminho que você quer seguir e proteja sua mente de ambientes que drenam sua energia. Porque no final, a pergunta decisiva não é apenas quem você quer se tornar. A pergunta real é esta:
O ambiente em que você vive hoje ajuda ou atrapalha essa transformação? Quando você começa a responder essa pergunta com honestidade, para de tratar sua energia como algo barato e passa a tratá-la como aquilo que ela realmente é. Um recurso precioso que decide o rumo da sua vida. Hábito 9. Seja indiferente ao que não importa. Existe um erro silencioso que rouba a energia de muita gente sem que ela perceba. Reagir a tudo, uma opinião nas redes sociais, um comentário no trabalho, uma notícia feita para provocar indignação, uma comparação que aparece sem você perceber. Isoladamente, nada disso parece grande, mas quando sua mente responde a tudo como se fosse urgente, algo inevitável acontece. Você perde força para aquilo que realmente importa. A energia emocional que poderia estar sendo usada para construir sua vida acaba sendo consumida por coisas pequenas demais para merecer espaço na sua mente. E esse é um dos grandes desafios do nosso tempo. Vivemos em um ambiente desenhado para provocar reação. Notícias são feitas para indignar, redes sociais estimulam comparação, e muitas pessoas testam seus limites com críticas ou provocações. Se você reage a tudo isso, sua mente nunca descansa, mas existe uma habilidade que quebra esse ciclo, e os estoicos falavam sobre ela há mais de 2000 anos. Indiferença seletiva. Indiferença seletiva não é apatia, nem frieza. É escolher conscientemente aquilo que merece sua atenção emocional. Porque existe uma verdade simples que muda tudo. Nem tudo merece uma resposta sua. Nem tudo merece sua indignação, sua preocupação ou espaço dentro da sua mente. Epicteto entendeu isso de forma radical. Ele nasceu escravo. Sua vida estava nas mãos de outras pessoas e, mesmo assim, escreveu algo que atravessou os séculos. Não são as coisas que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos sobre elas. O que realmente fere você não é o acontecimento em si, mas o peso emocional que você decide dar a ele. Um insulto, por exemplo, não tem força própria. Ele só ganha força quando você decide carregá-lo dentro da sua mente. O insulto de um tolo tem exatamente o peso que você decide dar a ele. E perceber isso é recuperar a própria liberdade. Uma liberdade que não depende de circunstâncias perfeitas, depende apenas da forma como você escolhe reagir. É aqui que nasce o hábito da indiferença seletiva. Antes de reagir a algo que desperte emoção forte, faça uma pausa e pergunte a si mesmo: isso realmente merece minha energia? Isso melhora alguma coisa na minha vida? Ou estou apenas reagindo porque fui provocado? Essa pequena pausa muda sua resposta. Com honestidade, você percebe que grande parte das coisas que irritam você simplesmente não merece atenção. São distrações. Quando você deixa de reagir a essas distrações, sua mente recupera espaço. Espaço para pensar melhor, agir com mais clareza e construir algo maior. Marco Aurélio viveu isso em um nível extremo. Governava o Império Romano e ainda assim era criticado e odiado por muitas pessoas. Mas em vez de desperdiçar energia respondendo a cada ataque, ele escreveu: a melhor resposta a uma ofensa é não se tornar semelhante a quem a comete. Ele não tentava vencer discussões inúteis, continuava agindo de acordo com seus valores. Imagine por um instante o impacto dessa postura na sua vida. Quantas horas de preocupação desapareceriam se você parasse de responder a tudo? Quanta paz voltaria para sua mente se você deixasse de buscar a aprovação de pessoas que nem conhecem sua história? Indiferença seletiva não é ignorar a vida, é proteger sua energia para aquilo que realmente constrói sua vida. Porque maturidade emocional não é reagir bem a tudo, é saber exatamente ao que não reagir. Quando você aprende isso, deixa de ser puxado pelo mundo e começa finalmente a conduzir a própria mente. Hábito 10.
Abrace as dificuldades como um professor. Marco Aurélio deixou uma ideia que muda completamente a forma de enxergar os problemas. O impedimento à ação faz avançar a própria ação. Aquilo que está no caminho torna-se o caminho. A questão nunca foi se a adversidade vai chegar. Ela chega para todos. Mais cedo ou mais tarde a vida coloca algo no seu caminho, um plano que falha, uma fase difícil no trabalho, um relacionamento que termina, um momento em que tudo parece mais pesado do que você imaginava. O ponto decisivo não é o obstáculo, é a postura que você assume quando ele aparece. Muita gente entra em colapso emocional, passa meses revivendo o que aconteceu, perguntando por que aquilo aconteceu com ela, imaginando como tudo poderia ter sido diferente. Mas existe outra possibilidade, e é aqui que começa a mentalidade estoica. Em vez de perguntar, por que isso aconteceu comigo? Você passa a perguntar algo muito mais poderoso. O que isso está tentando me ensinar? Isso não significa romantizar a dor. Dificuldades machucam. O que muda é a função que elas passam a ter na sua vida. Toda adversidade produz alguma coisa dentro de você. A questão é simples. Ela vai produzir desgaste ou crescimento. Por isso, os estoicos insistiam em treinar a mente antes da adversidade chegar. Quando a dificuldade aparece, ela não revela quem você gostaria de ser. Revela quem você treinou para ser. Existe uma metáfora antiga que explica isso com clareza. Músculos só crescem quando enfrentam resistência. O ouro só se purifica no fogo. E o caráter humano só amadurece quando atravessa pressão real. Sêneca resumiu essa mentalidade de forma extraordinária. Eu não peço aos deuses que me livrem das dificuldades, peço apenas força para suportá-las. Perceba a diferença. Não é alguém pedindo uma vida fácil, é alguém pedindo força para crescer através da vida. Quando algo difícil acontecer, mude a pergunta. Em vez de perguntar, por que isso aconteceu comigo? Pergunte, o que isso pode construir em mim? Essa mudança não elimina a dor, mas transforma o papel da dor na sua vida. Ela deixa de ser apenas sofrimento e passa a se tornar matéria-prima para crescimento. Pense nas pessoas mais sábias que você conhece, raramente elas tiveram a vida mais fácil. Quase sempre são aquelas que atravessaram perdas, pressão, fracassos e momentos difíceis, mas não foram destruídas por isso, foram esculpidas por isso. Talvez seja exatamente isso que a vida esteja tentando fazer com você neste momento. Lembre-se da frase de Marco Aurélio: o que está no caminho não impede o avanço, o que está no caminho se torna o próprio caminho. Muitas vezes, o momento mais difícil da sua vida é justamente o ponto em que você começa a se tornar mais forte do que jamais foi antes. Esses 10 hábitos não vão transformar sua vida em uma semana. Nenhuma mudança real acontece assim. Transformações profundas começam discretas e só revelam sua força quando você olha para trás e percebe que já não reage como antes. Se você praticar essas ideias todos os dias, algo começa a mudar. Primeiro devagar, depois de forma clara, você reage menos e passa a responder com intenção. Preocupa-se menos com o que não controla e age mais sobre o que depende de você. Reclama menos, aprende mais com as dificuldades e, aos poucos, deixa de depender tanto das circunstâncias para se sentir em paz. Esse é o tipo de mudança que o estoicismo propõe. Ele não promete uma vida sem dor. Promete algo melhor. Uma vida em que a dor não governa suas decisões. Uma vida em que você não é definido pelo que acontece com você, mas pela forma como decide responder. O estoicismo não nasceu em tempos ideais. Surgiu em meio a crises, guerras, perdas e instabilidade. Foi criado para funcionar no mundo real. Por isso, suas práticas são tão diretas. Separe o que depende de você do que não depende. Valorize o que tem enquanto tem. Proteja seus pensamentos. Viva no presente. Escolha bem suas companhias e enfrente a adversidade com dignidade.
São 2000 anos de sabedoria resumidos em práticas simples, práticas que você pode começar hoje. Você não precisa de condições perfeitas, só precisa começar. Se alguma ideia deste vídeo fez sentido para você, compartilhe com alguém que também precise ouvir isso, inscreva-se no canal e obrigado por assistir.